Olá, amigos. Eu sou o professor Marco Aurélio Mendes e convido você a participar de mais uma aula de desenho geométrico. O conteúdo de hoje é homotetia. Homotetia, na verdade, é uma técnica utilizada para a gente fazer ampliações e reduções de figuras, tá? Mas uma característica importante da homotetia é que os lados homólogos, eles são sempre paralelos. A gente estudou lá no 8º ano, inclusive esse ano também, figuras semelhantes e estudamos também triângulos semelhantes, certo? A gente identifica os lados que são homólogos e os ângulos internos também são homólogos, na verdade são congruentes. Então vamos começar com o primeiro exemplo para a gente ir entendendo como é que é essa história de homotetia. Olha o primeiro exercício. Vamos ampliar homoteticamente o triângulo a seguir na razão 2, sendo O o seu centro de homotetia. O que é isso? Eu vou, a partir desse ponto O, eu vou criar segmentos de reta ou retas que passem pelos vértices do triângulo. Então, nós vamos fazer isso. Esse ponto O, ele é chamado de centro de homotetia, ok? Então eu vou pegar aqui, ó, e vou traçar, nesse caso serão segmentos de reta. Passando pelo A e aqui passando pelo B. O ideal, mais uma vez, eu canso de falar isso, na verdade eu não me canso de falar isso, o ideal é você ter o seu material de desenho bem organizadinho e fazer isso com um lápis, porque aí a sua linha ela vai coincidir exatamente ali com os vértices, tá? Mas para você entender essa situação, eu estou fazendo com essas canetas. Bom, eu quero ampliar homoteticamente esse triângulo, ó, na razão, ó, presta atenção, ó, na razão 2. Quando essa razão é positiva, a gente tem uma homotetia direta. Quando essa razão é negativa, a gente tem uma homotetia inversa. Já já a gente vai ver como é que funciona a inversa. Agora nós vamos fazer o seguinte, como essa razão é 2, ó, eu vou pegar essa medida, OC, e eu vou dobrar ela. Se a razão fosse 3, eu triplicaria. Então, olha lá, ó. Eu tenho uma medida OC, abro o meu compasso com essa medida, boto a ponta seca no C e eu faço mais uma medida. Então, eu tenho, ó, 1, 2. Estou dobrando essa medida. Aqui eu vou criar o ponto, se aqui eu tenho o ponto C, aqui eu vou chamar o ponto de C'. Ok? Farei a mesma coisa com esse ponto A. Olha lá, ponta seca no O, abertura até o A, certo? Eu venho aqui, ó, no final do A, marquei aqui, aqui eu terei o A'. É o A com uma vírgulazinha em cima. E finalmente nós pegamos aqui o nosso ponto B, ó, e vamos dobrar ele, ó, para cá. Aqui nós teremos o ponto B'. E qual é o desfecho? Nós vamos agora simplesmente ligar esses pontos. Eu vou ligar a linha com C', a linha com B' e B' com C'. Ó. Olha lá, liguei aqui, ó, a linha com C', a linha com o B' e finalmente o B' com o C'. Ok? Eu ampliei esse triângulo, ó, eu dobrei ele de tamanho, porque eu usei a razão 2. Ó. Se você pegar essa medida aqui, ó, AC, você vai reparar que, ó, a linha C' ó, é o dobro da medida, ó, tá vendo? Ó? Eu dobrei a medida. Da mesma forma, ó, BC, ó, eu dobrei essa medida, ó, do B' C', tá vendo? Ó? Olha lá. Ok? Professor, e se eu quisesse triplicar
E se a minha razão fosse 3, ó, eu vou aumentar aqui e vou fazer no mesmo exercício. Se a minha razão fosse 3, eu pegaria essa medida, por exemplo, OC, e eu colocaria ela 3 vezes. Ó. 1, 2, 3. Pegaria o A, mesma coisa, ó, triplicaria. 1, 2, 3. Pegaria o OB, 1, 2, 3. E eu, lá depois, eu ligaria esses 3, ó. Olha lá, ó. Eu vou botar bem fraquinho para não poluir o nosso exercício que nós fizemos. Então, essa seria o nosso triângulo ampliado, agora com a razão 3. Repara que essa medida, ó, aqui é o dobro, perdão, e aqui vai ser o quê? Ó? O triplo, ó. 1, 2, 3. Perfeito? Então aqui nós usamos a homotetia. A homotetia, ela é uma maneira da gente fazer essa ampliação ou redução em que os lados eles ficam, tá vendo, ó? Os lados homólogos, eles ficam paralelos. Agora tem uma coisa interessante, que é o seguinte, que é importante ressaltar. Os ângulos, eles não se modificam, ó. Esse ângulo é congruente a esse, que é congruente a esse, ó. Os ângulos, eles não se modificam. Os ângulos, eles se mantêm na figura. Ok? Vamos fazer um outro exemplo. Nesse primeiro exemplo, o centro O de homotetia, né, ele estava fora do triângulo. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ampliar homoteticamente esse triângulo. O triângulo é o mesmo, só que o centro, ele coincide com o A aqui, ó. O centro vai ser aqui, no A. Ao invés dele estar aqui fora, ele coincide com A. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer as retas a partir do A. Olha lá. Vou fazer para cá. Para cá. Então, o A ele vai se manter. Quais são os pontos em que eu vou simplesmente dobrar aqui, ó, o B e o C? O A ele continua fixo ali, ó. Então eu tenho o AC, eu quero a minha razão 2, ó, tá vendo? Vou fazer aqui, ó, o meu ponto C'. Vou pegar o meu AB e vou fazer o ponto, tá vendo? Eu dobrei aqui, vou fazer o ponto B'. E o nosso triângulo, como é que vai ficar? O nosso triângulo, o ponto A, ele vai coincidir com o ponto A'. Então, o nosso triângulo homotético vai ser esse aqui, ó. Tá vendo? Eu vou marcar aqui por cima para vocês enxergarem. Ok? Facinho, né? Essas são homotetias diretas, porque a minha razão é positiva. Mas pode acontecer da minha razão ser negativa. Olha como é que a gente procede quando a razão é negativa. Vamos a mais esse exercício. Dado o polígono ABCD, construa seu homotético na razão -1. Opa, homotetia inversa. Conhecido o seu centro de homotetia. Olha o centro aqui. Então eu vou pegar a partir de cada vértice e eu vou traçar retas que passem pelo centro de homotetia. Ó, eu vou marcar aqui com um pontinho para a gente ter a visão mais facilitada. Olha lá. Então eu vou traçar aqui, ó, fazer uma reta passando por BO. No desenho geométrico
Não tenha medo de exagerar nos traços. Vou passar por OD. Vou passar por OC. E vou passar por OA. Ok? Agora eu tenho que ter o seguinte. Na homotetia inversa, a gente vai, ao invés de aumentar a figura, tá vendo? Ó? Ao invés de eu pegar, se eu quisesse dobrar essa figura, ó, eu ia pegar, por exemplo, ó, OB, tá vendo? Eu ia fazer para cá, ó, OB, estaria dobrando ela. Só que é inversa. Então eu vou para o outro lado da origem. É como se fosse um lado negativo, não é? Imagina, quando você tem aqui, ó, vou botar aqui no cantinho, ó. Imagina que você tem aqui, ó, uma origem. Para cá você tem o mais 1. À esquerda da origem você vai ter o quê? Ó? O menos 1. É exatamente o que a gente faz. Ó. Se para cá eu tenho B, para o outro lado, mas na mesma reta, eu vou ter o menos B. E é o que eu vou fazer. Ó. Tá vendo? Ó? Se aqui ó, eu tenho a medida do B, vou abrir aqui com a medida do B, certinho. Se eu tenho a medida do B aqui, certo? Eu vou botar o menos B para o outro lado, porém na mesma reta, tá vendo? Aqui vai ser o B'. Mesma coisa com o D, ó. Eu vou pegar ó, o OD e eu vou trazer para a mesma reta, mas só que para o outro lado, ó, lado negativo. Aqui eu vou ter o D'. Vou pegar agora OC, ó. OC, tá vendo? OC. Eu só não posso me enrolar na reta, né? Marcar na reta errada, aí a gente erra a figura. Ó, o OC tá aqui. A reta OC, a reta que passa por OC, ó, é essa aqui de baixo, ó. Marquei aqui, ó, essa reta aqui. Vou marcar aqui o nosso C'. E só está faltando o A. Ponta seca no O. Vou marcar o A. Venho aqui na minha reta, que passa o O e o A, ó, que é essa aqui, ó. E vou marcar a linha. Quando eu ligar esses pontos, vamos ligar agora. Olha lá. Eu vou ligar, ó. Quem é que eu liguei? Ó? Eu liguei o B ao A. Então, eu vou ligar o B ao A. Certo? Ó, o A ao D. O A ao D. Ó. Eu vou me orientando pela figura anterior para ver quem é que eu vou ligar com quem. Agora, quem é que ficou? O C, ele é ligado ao B e ao D. Olha lá, o C, a gente liga ao B e a gente liga ao D. Aí está a nossa figura com a sua construção homotética na razão -1, tá vendo? Ela fica invertida. Perfeito? E se eu quisesse fazer na razão -2? É a mesma coisa, eu faria aqui, ó. Para cá seria o -1, era só marcar mais uma, -2. Marcaria o A', de novo. Marcaria ó, o D', né, o D', faria mais uma para cá. A figura seria ampliada aqui para baixo. Certo, meus amigos? Esse conteúdo, assim, também é bem tranquilinho. É só ter atenção na hora de fazer, né? E o que pode acontecer é o seguinte: e se a gente quiser ter uma razão menor do que 1 inteiro? Por exemplo, e se a gente quisesse ter uma razão 1/3? Como é que a gente ia fazer isso? Razão 1/3. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vamos fazer um triângulozinho. Fazer um triângulozinho qualquer. Vou pegar aqui, ó.
fazer até com lápis. Ó, vamos supor que eu queira agora, vou usar o meu centro de homotetia. Eu tenho aqui, ó, A, B e C. Vamos supor agora, fazer o meu centro aonde, deixa eu ver, eu vou fazer ele mais ou menos aqui, ó. Eu vou fazer as retas. Ó, C. Tá? Se eu quisesse ampliar essa figura, dobrar ela, era só, ó, uma, duas. Pegava o AC aqui, ó, uma, duas. Mas se eu quisesse usar a razão meio, vou botar aqui, ó. E se eu quisesse a razão meio? Como é que a gente faria isso? Era só pegar essa medida, OB, e dividir no meio. Pegar a medida OC, dividir no meio. Pegar a medida OA e dividir no meio. Fazendo o quê? Fazendo a mediatriz. Ó. Pego OB, faço a mediatriz de OB. Você sabe traçar mediatriz, não sabe? Eu acredito que saiba. Eu não preciso fazer a mediatriz toda, eu só preciso dali do ponto médio. Olha lá, tá vendo? Aqui está a mediatriz de OB, ó. O ponto médio está aqui, ó. Eu não preciso traçar ela toda, eu só quero o ponto médio. Ok? Vou chamar aqui de B'. Fazer a mediatriz de OA, para determinar o ponto médio, ó. Ponta seca. Ponta seca agora aqui, do outro lado. Mais uma vez, eu também não preciso traçar a mediatriz toda, eu só preciso de quem? Do ponto médio, que eu vou chamar aqui de A'. E finalmente, ó, a mediatriz de OC. Vou botar ela bem lá fora. Ponta seca agora no C. Quase que não deu, né? Pegou aqui e aqui. Também só preciso do ponto médio, ó. Aqui está o C'. Então, como é que ficou o nosso triângulo, que é a razão meio? É só ligar, ó, o A' com o B' e com o C', ó. Ok? Eu reduzi a figura na razão meio. Professor, e se eu quisesse fazer a razão 1/3? Eu, ao invés de dividir em 2, eu dividiria em 3 e pegaria o primeiro pedacinho. E se eu quisesse a razão 5/3? Tem um exercício na apostila que é assim, ó, 5/3. O que você vai fazer? Você vai desmembrar essa conta. O que seria 5/3? Seria 3/3, que é 1 inteiro, mais 2/3. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. O que seria se você quisesse aumentar na razão 5/3? Esse meu primeiro triângulo, ó. Você ia pegar o inteiro, ó, pegava aqui, já está aqui o inteiro. E depois, ó, era só fazer o quê? Esses 2/3. Dividiria em 3 e só pegaria 2 pedacinhos. Beleza, então, gente? A gente fica por aqui. É só fazer os exercícios da apostila. Esse é um assunto até bem interessantezinho, até gostosinho de resolver, de fazer, não é? Mas tem que ter o material, né? Com um materialzinho calibrado, bonitinho, a gente consegue fazer bons exercícios, bons desenhos e ter excelentes resultados. Tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus
e até a próxima. Tchau, tchau.